Segurança pública, da segurança pública. Conteúdo bem simples, estritamente curto ali na Constituição Federal. O que fala a Constituição Federal sobre a administração pública? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É dever do Estado, é um direito e responsabilidade de todos. Exercida para quê? Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Ou seja, para a segurança do patrimônio e para a segurança das pessoas e para a organização do nosso Estado, do nosso território. O Estado pressupõe um território, um povo, um governo e uma organização. E essa organização, esse respeito é mantido através das organizações, das entidades de segurança pública, tá certo? Então, quem é que compõe a segurança pública? Quais são os órgãos da segurança pública? Nós estudamos os órgãos do Poder Judiciário, lembram? Aqui nós vamos ver os órgãos da segurança pública. Primeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Estes são os órgãos, que compõem a segurança pública no Brasil. A Polícia Federal, senhores, é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se a... É importante saber qual é a competência da Polícia Federal. Provavelmente, numa prova, a questão que virá sobre a segurança pública será a competência da Polícia Federal. Tá certo? Por quê? Porque ela abrange muitas situações e estas acabam, às vezes, se confundindo com a competência ali residual, até da Polícia Civil, da Polícia Estadual, tá certo? E a ideia do examinador é sempre confundir a cabeça de quem está realizando a prova, jogando as atribuições de um órgão para outro órgão. Então é importante saber o que cada órgão faz. A Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Polícia Federal trata da União ou de suas entidades autárquicas, por exemplo, autarquia, INSS, empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica Federal, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão internacional ou interestadual, e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então pode haver situações em que o crime necessariamente ele não seja competência da Polícia Federal, mas pelo fato dele ter um envolvimento internacional ou a participação de mais de 2 estados, 2, 3, 4 estados, envolvimento em 2, 3, 4 estados, um crime transfronteiriço, quem vai acabar apurando esse crime é a Polícia Federal, que ocorre com o tráfico de drogas, tá certo? A Polícia Federal destina-se também a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de sua competência. Então é importante saber aqui que o contrabando, o descaminho, contrabando é o que? Cigarros e bebidas, o descaminhos, materiais eletrônicos, que é o caso de descaminho, ele vem a ser reprimido pela Polícia Federal, tá certo? Sem o prejuízo da ação fazendária. Por quê? Porque geralmente esses crimes levam a uma sonegação de impostos, tá certo? Também a Polícia Federal exerce a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Por isso que quando nós estamos lá no aeroporto, tem uma salinha da Polícia Federal. Lá nas nossas fronteiras é uma responsabilidade também da Polícia Federal. A Polícia Marítima é federal. Exerce também com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Não é do Estado, é da União. E a Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não tem como errar essa aqui. Polícia Rodoviária Federal cuida das rodovias federais.
A Polícia Ferroviária Federal, né, é o que está aqui, não vamos brigar com o examinador, não existe mais Polícia Ferroviária Federal, não existe mais linha de trem, tá certo? Nós estamos aqui para fazer prova, e fazer prova significa estudar o que está na Constituição, e quando vai se confeccionar uma prova, o examinador ele abre a Constituição, e se tiver lá, ele pode pegar qualquer conteúdo, e um dos que ele pode pegar, a Polícia Ferroviária Federal, que é também um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Simples assim, da mesma forma como a Polícia Rodoviária Federal. As polícias civis, importante, isso aqui tem que estar decorado, né? Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União, ou seja, tira-se, por isso que tem que saber qual é a competência da Polícia Federal. Porque se você não sabe qual é a competência da Polícia Federal, você não consegue chegar na competência da Polícia Civil, tá? Olha o que o artigo diz, ó, ressalvada a competência da União, ou seja, tira toda a competência da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, tá certo? Então, o que tem que saber? Tem que saber quais são as funções lá da Polícia Federal para a União. O restante, meu amigo, vai cair aonde? É a competência residual da Polícia Civil, tá certo? Por isso que é importante saber qual é a competência da Polícia Federal. As polícias militares cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Os bombeiros, então, participam da defesa civil. O que é importante aqui das polícias militares? Ó? A Polícia Civil, ela chega quando? Quando aconteceu o problema, para investigar o problema e solucionar. A Polícia Militar, ela existe para evitar o problema. Por isso que ela passa num patrulhamento ostensivo, visando a mostrar segurança, passar segurança à sociedade, à comunidade, de forma que a sociedade veja a polícia patrulhando, fazendo a segurança para evitar o delito. E a Polícia Civil ela vai entrar em ação para solucionar o delito. Qual é a polícia ostensiva, então? É a Polícia Militar, tá certo? As polícias militares e os corpos de bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A Polícia Civil está subordinada ao governador do estado. A Polícia Federal está subordinada à União. A Polícia Civil está subordinada ao governador do estado. Tá certo? Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então está aqui escrito na Constituição a possibilidade dos municípios instituírem as suas guardas municipais, que serão destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ok? A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Tá certo? Então, o que pode me perguntar em relação a isso aqui? Pode dizer que o município não pode criar uma guarda municipal, que não tem esse poder expresso na Constituição. O poder está aqui expresso na Constituição. É importante a leitura do artigo 144 da Constituição Federal, vai dar essas definições que eu passei aqui aos senhores, o artigo é extremamente reduzido, né? Fala muito pouco sobre o que realmente a segurança pública incumbe a cada órgão, acaba sendo uma situação que você precisa saber exatamente a definição das atribuições e da competência da Polícia Federal, para você trazer de uma forma residual é o que tudo aquilo que sobrou vai acabar na Polícia Civil. A Polícia Militar tem uma função ostensiva de evitar o ilícito, a Polícia Civil ela vai solucionar o ilícito, a Polícia Investigativa. Tá ok? Aqui alguns exercícios aqui para que nós possamos ter uma pequena ideia, né, que é o suficiente, porque a leitura será o suficiente para qualquer assertivo em relação à segurança pública.
A organização dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, será disciplinada por lei. A organização dos órgãos de segurança pública é por lei. Não é por decreto, não é por deliberação do Poder Judiciário, não é por ato da chefia da segurança pública e muito menos por resolução do Conselho Nacional de Polícia. Tá certo? Outra questão aqui, nos termos da Constituição da República, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira são exercidas. O que eu falei para os senhores? Nós chegamos no aeroporto, tem uma salinha da Polícia Federal. Então, a alternativa aqui, letra A, Polícia Federal. Certo? Essa é a segurança pública, tá certo? Artigo 144 da nossa Constituição Federal.